Fala galera, beleza? Como vão vocês? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal O Engenheiro Civil. E galera, nós vamos retomar do ponto onde paramos na aula de número 41, beleza? Essa aula de número 42. E nós discutimos os conceitos já, as definições mais relevantes no que diz respeito a 5626, instalações prediais de água fria. Falamos dos projetos, conceitos aí relacionados a projeto, dimensionamento, tubulações, tudo bem? Falamos de pressão e de velocidade máxima. Agora vamos fazer um resumo básico aqui de retomada na 42 e dar seguimento. Nós estamos aqui com um resumo, pessoal, de 45 páginas, tá? 44 páginas. Já discutimos as 22 primeiras aí na aula de número 41, inclusive tá até com o número 41 aqui, mas a gente pode muito bem vir aqui em salvar como, ir lá na nossa pasta e salvar como aula de número 42, beleza? Afinal, nós estamos na aula 42. Prontinho, já não aparece mais 41. O que acontece? Pessoal, se esse conteúdo tem sido relevante para você, se você está pegando a sequência aí, já se inscreve, clica em gostei, beleza? E vamos tocar para frente. Fazer um resuminho aqui do que a gente já viu lá para cima e do que a gente ainda vai ver. Então, bora lá. Velocidade máxima da água na tubulação, em qualquer ponto. Independentemente, chuveiro, válvula de descarga. Não passa de 3 metros por segundo. Esse é o nosso valor máximo, beleza? O profissional que faz projeto deve ser de nível superior. Deve ser de nível superior, que é o que estabelece a 5626. Deve ser habilitado e qualificado. Tudo bem, pessoal? Quando fala habilitado, ser filiado ao conselho, ter registro no conselho, tá? Qualificado diz as competências de fato mesmo. A pressão mínima em condições dinâmicas é de 5 kPa. Quando eu falo condições dinâmicas, pessoal, aqui tá falando da rede de distribuição, tá? Inclusive, isso aqui falta ser complementado. Eu vou colocar o seguinte: P mínima, pressão mínima, condições P mínimas, pressão mínima, condição dinâmica. Eu vou colocar aqui isso aqui como subscrito. Tudo bem. Pressão mínima em condições dinâmicas na rede de distribuição é de 5 kPa. Por quê? Qual a importância de fazer essa distinção entre rede de distribuição e ponto de utilização? No ponto de utilização, em termos gerais, a pressão mínima é de 10 kPa, mas no que diz respeito a isso para os pontos de utilização. Pontos de utilização mínima de 10 kPa. A exceção é a válvula de descarga, que tem que ter 15, e a caixa de descarga, que o mínimo admissível é 5. Tá? Pontos de utilização. Pontos de distribuição, mínimos de 5, mínimo de 5 kPa. E vou até tirar esse zero aqui para a rede de distribuição. Importante, tá, pessoal? Porque há questões em que eu falo, se eu disser, por exemplo, o seguinte: a pressão mínima em uma rede de em uma instalação predial de água fria é 5 kPa, tá certo isso? Depende. Depende. Eu estou falando da rede de distribuição ou estou falando do ponto de utilização? Se eu estiver falando de ponto de utilização, tá errado. Se eu estiver falando de rede de distribuição, tá certo, tá? Então, a pressão mínima é 10 kPa. Tá certo ou tá errado? Depende. Se eu estiver falando de rede de distribuição, tá errado, porque o mínimo na rede de distribuição é 5. Mas no ponto de utilização, o mínimo já tem que ser 10. A exceção de quê? Exatamente, válvula de descarga e caixa de descarga. Válvula de descarga mínimo 15, admite-se até 5 para caixa de descarga. Cuidado com isso, tá, pessoal? Pressão máxima em qualquer ponto da tubulação é de 400 kPa. Isso aqui em termos estáticos, tá? Pressão máxima em termos estáticos, 40 kPa, que vai corresponder a 40 metros de coluna d'água. Agora, isso aqui sim é válido tanto para rede quanto para ponto de utilização. 400 é a pressão máxima para tudo. Entendido? Volume mínimo de água reservado é de 24 horas de consumo normal. É aquela história, não é 36 horas, não é 48 horas, trata-se, na verdade, de 24 horas de consumo normal. Tubulações horizontais devem ser instaladas com leves inclinações, na verdade com leve declividade no sentido de fluxo, para que as eventuais bolhas que se formem possam retornar até o reservatório. A caixa d'água deve ser limpa uma vez por ano, tudo bem, não é a cada 6 meses, não é a cada 3 meses, se possível, melhor, né? Mas o que a norma exige para que se mantenha as condições sanitárias, as condições de potabilidade da água, limpo uma vez por ano. O cálculo da perda de carga em tubos, com rugosidade, a norma recomenda a equação universal, nós chegaremos lá no tópico de perda de carga. Se a água não for potável, deve haver aviso, água não potável, tá? Deve haver justamente, Ctrl Z,
deve haver justamente esse aviso, tá, pessoal? Água não potável em caixa alta, naquele ponto em que a água não atender às condições de potabilidade. A pressão de ensaio, isso aqui a gente está falando de ensaio de estanqueidade, tá? Eu vou encher a tubulação de água e submeter essa tubulação a uma pressão, essa água lá será pressurizada a 1,5 vezes a pressão de projeto. A pressão de ensaio é de 1,5 vezes a pressão de projeto, ou o mínimo de 100 kPa. Então, pessoal, sua pressão de projeto, por exemplo, é 60 kPa. 60 kPa. 60 vezes 1,5 dá 90. Entendido? No caso, você faria o ensaio a 90 kPa. Só que a norma diz que tem um piso, tem um mínimo. Ainda que dê 60, ainda que dê 40, ainda que dê 99, a norma diz que o mínimo é 100 kPa. 99 exagerei, né, pessoal? 99 e 100 lá no manômetro vai dar quase mal para distinguir. Enfim. 1,5. Ah, se a pressão de projeto é 100 kPa, 1,5 vezes 100, 150. Ah, a pressão de projeto é de 200 kPa, 200 vezes 1,5, 300, tá? O ensaio será sempre 1,5 vezes a vazão de projeto. A vazão não, a pressão de projeto, perdão. Aplicou adesivo PVC, pessoal, atenção para isso aqui. Aquela colinha lá, de tubos PVC, ela deve ser aplicada, tá? Você vai numa lixa ali, você lixa a conexão, tanto o tubo que você vai conectar ali, e o que acontece? Passa o adesivo, encaixam-se, é a solda chamada, tá? Nos tubos PVC soldável, uma linha soldável de água fria, lá da Tigre, da Amanco, da whatever, tá? E você vai deixar aquilo quieto por 30 segundos, você não vai mexer, deixa lá, deixa respirar. Na prática, o que acontece? Não. Solda e coloca e solda de novo, não é o que acontece. Mas o que o fabricante diz, o que a norma estabelece. Soldou, deixa quieto 30 segundos. Aí você começa a mexer, mas quando você começa a mexer, você não pode solicitar mecanicamente. Isso é, você não pode estar fazendo esforço bruto com um negócio que você acabou de soldar, tá? Então assim, você vai deixar quieto por 30 segundos e fazer uma manipulação mais séria deve levar 5 minutos para que se tenha uma solicitação mecânica. Na prática é só o pessoal cola e manda ver e não se importa muito para isso não. Mas para as nossas questões devemos nos atentar e na prática também, caso seja possível fazer. Registro de utilização e registro de fechamento. Eu já fiz a distinção lá na hora 41, tá? Registro de utilização, regula a vazão. Registro de fechamento, está aberto ou está fechado. Não serve para regular a vazão. Não serve para regular a vazão. Você pode até tentar. E ele até que regula a vazão, mas não é a finalidade dele. Não é para isso que o fabricante estabelece ele, traz ele. Pessoal, lá na tabela 1, na tabela de vazão, tá? Tabela A1, a gente pode vir aqui na norma 5626, está aberta aqui em algum lugar. Aqui está. Tabela A.1. É isso? Isso aqui está. Tabela A.1, pesos relativos. Nós temos dois tipos de mictório. Mictório com sifão, que ele tem uma vazão mais alta, e o mictório sem sifão, ele vai ter a vazão de 0,15. Há questões que chegam há questões que exigem o conhecimento dessa tabela, tabela A.1, que trata dos pesos relativos e das vazões de projeto. Pessoal, é ideal que antes da prova, é o tipo de coisa que a gente... aquele tipo de coisa que você tem que revisar na véspera, tá? Porque são valorizinhos que, de fato, muitas vezes podem pegar a gente quando dá a resolução da prova. Então, o que acontece? Convém que antes da prova você dê uma checada em vários itens e esse aqui, por exemplo, você está estudando a 8666 de licitações. Artigo 24 da 8866 de 93, lá, a lei de licitações, tem inúmeros casos de dispensa, inexigibilidade de licitações. Então, tipo assim, você tem que pegar antes da prova e dar uma lida, tá? Fazer uma visão de sobrevoo ali para retomar, refrescar na memória. Porém não. De mesmo modo, deve ser feito, semelhantemente deve ser feito com essa tabela A.1, entendido? O que acontece? Nós temos dois tipos de mictório aqui, ele pode ser sem sifão ou com sifão. Com sifão tem vazão de 0,5 litro por segundo, sem sifão tem vazão de 0,15. Tem questão que cobra isso, tá? Se tem, a gente vai responder aqui, tudo bem? Mictório com sifão, eu fiz um paralelo aqui, tá? Mictório com sifão é como se fosse aquele mictório com válvula de descarga, e válvula de descarga sempre pede maior vazão do que uma caixa de descarga. E eu coloquei aqui, mictório sem sifão, é como se fosse aquele mictório com caixa de descarga, tá? Até fiz um comentário aqui coloquial, tá? O sem sifão ele é mais michuruco, então ele é mais desprovido, portanto, vazão menor.
Isso aqui eu vou colocar entre aspas também, porque é só um mnemônico aí, para que a gente lembre. Vou colocar isso aqui numa cor diferente até, para diminuir o peso disso, tá? Não parecer tão sério. Só para ficar aí de memória. O que acontece? Prevenção da cavitação. Pessoal, a cavitação é quando eu diminuo a pressão na tubulação a ponto de a água virar vapor. Ao ponto triplo da água lá, que a certa temperatura e certa pressão, inclusive, bom, antes, melhor que está falando aqui, ponto triplo da água. A água tem um ponto triplo aqui, ó. Vejam só, esse ponto aqui. Abrindo nova guia aqui, maravilha. Aí tá. O que acontece? Na tubulação, lá, um conduto forçado da minha instalação hidráulica, se eu diminuir muito a pressão para uma mesma temperatura, vamos pensar que a temperatura seja aqui seja 1 atm, então vamos pensar aqui 1 atm. E aqui é a temperatura de 30 graus. Né? Tá lá a água a 30 graus, temperatura de 1 atm correspondente aqui no eixo Y. E eu diminuí a pressão. Quando eu diminuo a pressão, o que acontece? Ainda que eu conserve a mesma temperatura, eu siga nessa mesma isoterma aqui, para usar um termo lá da parte de... sequer lembra a parte da física. Mas a parte de física, termodinâmica. Para usar um termo lá da termodinâmica, se a gente seguir na mesma isoterma aqui, mas diminuir a pressão, a gente chega em uma área em que a água se torna vapor. E ela se tornando vapor, quando ela entrar para uma região de alta pressão, essa bolha de vapor que se formou, ela vai colapsar. E no que ela colapsa, pessoal, no que ela volta a ser água, no que ela reduz o volume de novo, isso gera um impacto na tubulação, gera uma onda de choque que é prejudicial às conexões, que é prejudicial à instalação elevatória e que é prejudicial à tubulação como um todo. Isso é cavitação, tá? E tem um ruído muito característico também, principalmente em bombas. Então o que acontece? A gente evita a cavitação da seguinte forma. De modo geral, aumenta a pressão. E como a gente aumenta a pressão? Normalmente você reduz o diâmetro da tubulação que está jusante daquele ponto, tá? Outra maneira de se evitar a cavitação, você evita mudanças bruscas de direção. Ao evitar mudanças bruscas de direção, você também vai evitar essas mudanças bruscas de pressão em certos pontos ali da tubulação. E, pessoal, se a velocidade é baixa, não ocorre cavitação, tá? Não ocorre cavitação. Quando a água chega a velocidade de 8 metros por segundo, já é uma velocidade típica de ocorrência de cavitação. 8 metros por segundo, lembrar, tá? A partir de 8 metros por segundo, a literatura diz aí que para conexões normais, assim, você começa sem precisar ter mudança brusca de direção, só de a água estar percorrendo a 8 metros por segundo, você já começa a ter cavitação. O extravasor deve se situar abaixo da parte superior do reservatório, isso aqui nós já vimos, e sempre abaixo da entrada de recalque. Então aqui, vamos voltar a essa ilustração aqui. Isso, essa aqui está perfeita. Aqui está a tubulação de extravasão, tá, pessoal? Aqui, ó, a tubulação de recalque, ela está disposta na mesma linha que a tubulação de extravasão. Isso aqui não deveria ser assim. A tubulação de recalque deve estar acima, tudo bem, da tubulação de extravasão. E qual é o outro comentário que foi feito? A tubulação de limpeza, vamos lá. O extravasor deve se situar abaixo da parte superior do reservatório e sempre abaixo da entrada de recalque para avisar sobre transbordamento quando o nível da água quanto ao nível da água estabelecido. Em caso de problema no dispositivo de desligamento automático do enchimento do reservatório, tá? Você pode ter aqui o relé. Normalmente, esses dispositivos, essas boias automáticas, elas têm um relé. Aquele relé não pode acontecer que ele colhe devido ao contato ali. Pessoal, os disjuntores, ou até mesmo os interruptores, quando a gente aciona ou desliga, faz o acionamento ou desligamento por esses dispositivos, normalmente a gente nota faíscas, tá? Que é o fechamento dos contatos ali, tá? Antes dos contatos se encostarem, há um salto ali de eletricidade de corrente, e isso vai formando crostas, e pode acontecer de isolar, tá? No dispositivo automático de uma boia automática, por exemplo, a chave contactora, que é um dispositivo que está sempre associado
é aconselhável que esteja associado aos dispositivos de boia automática, ele pode colar, assim como o relé, e ter uma falha. Tudo bem? E se colar na posição armada, o resultado é que vai ficar mandando água para a caixa d'água indefinidamente, daí a necessidade da tubulação de aviso. Tudo bem? E cuidado, não é sempre que a tubulação de extravasão é a mesma tubulação de aviso. Eu posso ter tubulação de aviso e tubulação de extravasão independentes. Tá? 3 tubulações para se lembrar, pessoal. Tubulação de recalque, tubulação de aviso, tubulação de extravasão e tubulação de limpeza. E tem ainda a tubulação de distribuição, que vai mandar água para a rede inteira. Né? Então são normalmente essas 5 tubulações que estão conectadas à caixa d'água. Lembrando que as tubulações de extravasão e de aviso, elas podem ser a mesma, principalmente em reservatórios de baixa capacidade como os residenciais, que estão ali até 2.000 litros, normalmente é o que se tem. Tudo bem? A tubulação de limpeza deve estar no ponto mais baixo do reservatório para a manutenção. Então, se nós olharmos aqui, vamos ver se a gente encontra a tubulação de limpeza nesse reservatório. Olha só. Esse tubo aqui, o ideal é que ele esteja, pessoal... O ideal é que ele esteja na parte do fundo, tá? Porque o que acontece? Se você for lavar esse reservatório, não tem nenhuma parte que drene ele na parte mais inferior. Então, o que será necessário fazer? Você vai ter, a água vai baixar até aqui, o resto você vai ter que tirar no balde. Tá? No balde, na colher, no copinho, que seja. Tá? Que mais que nós temos? Essa parte aqui já foi, agora a gente vai falar um pouco dos registros de utilização. A aula a partir daqui vai fluir bem mais, tá, pessoal? Nós temos bastante imagens, então vamos mandar ver. Registros de utilização. Registros de pressão. Pessoal, há 2 tipos de registros, de modo geral. Tá? Registro de utilização e registro de fechamento. Entendido? Quais os 2 tipos principais de registro, conforme a 5626? Registro de utilização e registro de fechamento. Dentro de registro de utilização, eu posso ter exemplos de registro de utilização, que são os registros de pressão e os registros, as válvulas Globo. São os 2 principais e são aqueles que são citados pela norma. Tá? Registro de pressão, ele recebe acabamento utilizado no chuveiro, são normalmente utilizados em chuveiros, e ele permite o controle de vazão. Por exemplo, chuveiro, você abre, fecha, coloca uma vazão média, máxima, mínima, tudo bem? E ele tem esse aspecto aqui, ó. Essa rosca aqui permite o encaixe do acabamento, tá? Aquilo que vai ter apelo estético dentro do banheiro. Mas a base é uma só. Isso aqui é o registro bruto, é a base, sem o acabamento. Eu não tenho nenhuma imagem dele acabado aqui, mas o importante é que a gente saiba que ele tem essa cara aqui. Isso aqui é um registro de pressão. Permite o controle da vazão, tudo bem? E trata-se de um registro de utilização. Utilização, controla a vazão. Registro de fechamento, ou ele está aberto ou ele está fechado. Tudo bem? Vamos adiante. As válvulas Globo, pessoal, as válvulas Globo não recebem acabamento, são normalmente, tá? Inclusive vou até colocar aqui, utilizadas normalmente em instalações industriais, mas acontece de também as encontrarmos em tubulações residenciais, em instalações residenciais. Elas permitem o controle da vazão. Esses são exemplos de válvulas Globo utilizadas em instalações industriais. Esses outros aqui à direita são utilizados em residências normalmente. E pessoal, nós veremos que a válvula Globo e o registro de gaveta, em alguns momentos, eles são bastante semelhantes. Nós aprenderemos a distingui-los. E qual a importância de nós analisarmos essas imagens? A importância é que pode vir muito bem uma questão que mostra uma imagem para a gente e fala assim, e aí, filhão, o que é isso aí? Isso aí é um registro, um registro de gaveta, é uma válvula Globo, é um registro de pressão, tá? A gente vai ter que saber. E já caíram questões assim, tá? O que acontece? Aqui nós temos um registro de pressão, e aqui nós temos uma válvula Globo. Pessoal, a válvula Globo, anota isso, a válvula Globo ela é gordinha, a válvula Globo ela é redonda, a válvula Globo ela é esférica, tá? Ela tem esse aspecto arredondado. Vejam só, ó, aqui, ó, ela parece gordinha, tá? Coloca na cabeça isso. A válvula Globo ela é gordinha. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos o registro de gaveta que ele é muito parecido para a válvula Globo. Por exemplo, se alguém mostrar para você, eu vou colocar lado a lado aqui. Veja só. Se alguém pedir para você, agora que eu falei ficou fácil, né? Eu falei para você que a válvula Globo ela é redondinha, ela é gordinha, mas antes dessa informação,
se eu pedisse para você qual é a válvula globo, qual é o registro de gaveta, né? Pelo nome, claro, fica sugestivo que a válvula globo vai ter um aspecto global, né? Mais arredondado, mais esférico. Mas vejam só, pessoal. Aqui nós temos um registro de gaveta à direita, tá? Em destaque aqui, registro de gaveta. E aqui nós temos uma válvula globo. Notem que o aspecto é o mesmo, tá? O aspecto é o mesmo, mas são dispositivos distintos e são classificados de acordo com a norma de modo distinto. Tudo bem? Qual a diferença, pessoal? Válvula globo é um registro de utilização, tudo bem? É um registro de utilização. É esse mesmo termo? É esse mesmo termo? Registro de utilização? Isso mesmo. A válvula globo é um registro de utilização, já o registro de gaveta é um registro de fechamento, tá? Então, vamos seguir na nossa análise quanto à distinção aqui. Válvula globo é um registro de utilização e controla a vazão. Registro de fechamento. Registro de gaveta é um registro de fechamento e não controla a vazão. Um registro de gaveta, pessoal, ele deve ser utilizado na posição totalmente aberto ou na posição totalmente fechada. E o dispositivo de funcionamento dele é assim, ó, tá? A válvula globo, ao abrir a válvula globo, esse disco vai subir e vai permitir a passagem de água e vai controlar a vazão. Já o registro de gaveta, trata-se de um disco que ele vai entrar numa gaveta quando aberto e ele vai interromper a sessão quando fechado. Então, quando falar em registro de gaveta, lembra de uma gaveta mesmo, como se fosse a gaveta de uma mesa que você abre e fecha, tá? Como uma gaveta que você abre e fecha, como uma caixinha de fósforos, tudo bem? Olha aqui, ó, caixinha de fósforos aqui, ó. Abriu, fechou, entrou para a gaveta, saiu da gaveta. Diferentemente do dispositivo de funcionamento da válvula de globo, em que eu tenho um disco aqui que está na posição, a face desse disco ela coincide com um plano horizontal, plano esse que é suspenso conforme eu abro a válvula e que desce conforme essa válvula é fechada. Então, o que acontece? Aqui nós temos um registro de utilização, já apresentei, registro de pressão, válvula globo, são exemplos de registro de utilização, registros que controlam a vazão. Registro de fechamento, aqui nós temos o registro de gaveta, ele é utilizado na posição totalmente aberto ou totalmente fechado. E o que mais nós temos, pessoal? Lembrando que a estrutura, você consegue enxergar na estrutura do registro de gaveta uma gaveta, que é onde sobe o disco quando ele é aberto e quando ele é fechado, tá? Vejam só, pessoal, tem de fato um formato quadrado de gaveta, tá? E aqui é um registro de gaveta com acabamento. Um outro tipo de registro de fechamento, aquele que fica totalmente aberto ou totalmente fechado, é o registro de esfera. Aqui nós temos exemplos de registro de esfera de latão, tá? E de PVC. Tudo bem? Ele é de fácil identificação, pessoal, um registro de esfera, tá? Por que ele é chamado de registro de esfera? Aqui nós temos a resposta. Se a esfera, neste caso, nessa posição, a esfera vai permitir o fluxo e, caso fechado, interrompe naturalmente, tá? Pessoal, eu vou voltar aqui para a ilustração do registro de gaveta. O que acontece? Se eu uso esse registro de gaveta aqui, ó, na posição como ele está aqui, por exemplo, agora, notem que ele não está completamente aberto nem completamente fechado. A pressão da água pode forçar esse seccionador aqui de maneira que empenhe ele. Aí você vai tentar fechar, ele vai ficar fazendo ruído. Por quê? Porque a pressão da água tentando passar ali empenou a porta, a portinha, tá? A porta da gaveta. Então, registro de gaveta é para ser utilizado totalmente aberto ou totalmente fechado. Vejamos mais exemplos, pessoal. Já falamos, aí se cai uma questão assim perguntando. Registros de gaveta e registros de esfera são exemplos de registro de pressão? Melhor, registro de gaveta e registro de esfera são exemplos de registro de utilização. Uma questão do SESC, por exemplo. Aí você vai ter que dizer se está certo ou se está errado. Está errado. Registros de gaveta e registros de esfera são registros de fechamento e não registros de utilização.
O que mais que nós temos? Válvulas de gaveta. Válvulas de gavetas típicas são projetadas para serem totalmente abertas. Lembrando, é o mesmo registro de gaveta, tá? E a válvula globo, naturalmente, conforme a gente já conhece. Temos ainda, pessoal, a válvula a válvula borboleta, tudo bem? A válvula borboleta. E há também o tipo de válvula guilhotina. Acho que a válvula guilhotina é a mesma válvula de gaveta. Não vou pesquisar não. Tá? Tudo bem. Pessoal, o que mais nós temos aqui? Vamos falar um pouco sobre válvula de retenção. Eu já falei sobre tudo. Registro de utilização. Tudo bem. Vamos falar agora do registro da válvula de retenção. A válvula de retenção, quem já mexe com projeto de esgoto, projeto sanitário, aliás, projeto hidrossanitário, conhece a válvula de retenção. É um tipo de válvula que permite que os fluidos escoem em uma única direção. Se fluir em uma direção, ela permite o fluxo. Se tentar fluir na direção contrária, ela interrompe o fluxo. Fecha-se automaticamente para evitar o fluxo na direção oposta, contra fluxo, tá? Impede contrafluxo, que é justamente o dispositivo que é colocado nessa situação aqui, ó. Uma válvula de retenção, ela vai entrar aqui, ó, válvula de retenção. Para quê? Para que a água flua somente no sentido da residência, não no sentido da residência para a rede. O sentido deve ser sempre rede-residência, e não, se eu estou falando de uma tubulação de abastecimento, naturalmente, tá? Rede-residência, e não residência-rede. Por quê? Porque se vem da residência-rede, pode trazer impurezas, tá? Tá vendo uma válvula de retenção aqui, isso não acontece. É interessante, pessoal, buscar saber o dispositivo, buscar saber o funcionamento do dispositivo válvula de retenção, bastante interessante. Aqui nós temos uma válvula de 1,5, né, da Tigre. Se a água tentar fluir nesse sentido, vai pressionar a molinha aqui e vai liberar a passagem. Caso tente fluir no sentido contrário, não vai permitir. Bem, vou mostrar o vídeo do rapaz aqui, que eu assisti mais cedo, que aí... Válvula de retenção. Pessoal fazendo umas válvulas de retenção caseira, tá? Tem gente que faz... É esse vídeo aqui que eu vi. Foi esse aqui? Acho que não foi. Não foi. Vou voltar aqui. Eu não lembro o vídeo que eu vi. Deixa eu ver no meu histórico aqui. Histórico... Foi esse aqui. Foi esse? Foi. Ou não? Não foi. Esse aqui é aquele que eu acabei de abrir, né? É esse aqui, pessoal, o vídeo que eu vi. Vejam só o funcionamento da válvula de retenção. Ó, tem essa molinha aí, tá? Ó, é assim que é formada a válvula de retenção. Tem os anéis que isolam aí. Se a água tentar fluir, se a água na posição que está a mão dele, se a água vir de cima para baixo, ocorre o fluxo. Se a água vier de baixo para cima, não ocorre o fluxo, tá? Olha aí, ó, ele mostrando os componentes, o anel de vedação, a borrachinha, tudo bem? E ó, essa molinha ela é muito sensível, tá? Assistam o vídeo do rapaz, eu não vou roubar o trovão de ninguém, como o pessoal diz em inglês, tá? E tá aí a válvula de retenção, ele explica melhor, eu vou um vídeo de 7 minutos aí, ele ensina a fazer uma caseira. Pessoal, conselho de... Confia no time engenheiro, não faça uma válvula de retenção caseira, tá? Não faça. Compre uma válvula de retenção, gaste mais um pouco, você não vai ter dor de cabeça. Não faça válvula de retenção caseira. Voltando. Voltando. Ouça um conselho do tio. Válvula de descarga. É uma peça de utilização utilizada a permitir a descarga de água na vazão ideal para permitir a limpeza das bacias sanitárias mediante comando manual, onde seu fechamento é automático, ou seja, independe da ação humana. O acionamento depende da ação humana, naturalmente, mas o fechamento ele fecha sozinho após liberar uma determinada quantidade lá de água. Tudo bem? Esse aqui é a típica válvula de retenção. Válvula de retenção não, válvula de descarga. Notem que o diâmetro, pessoal, é um diâmetro já considerável, na casa do 32, 40 milímetros, tá? É preciso que seja assim, por quê? Porque eu preciso de uma vazão de 1,7 litros por segundo, conforme estabelece a tabela A.1 da 5626. 1,7 litros por segundo, nós fizemos o cálculo na aula passada, significa que em quase 6 segundos você encheu um balde de 10 litros, só com a vazão.
Então, assim, requer uma vazão alta e daí a gente precisa ter essa seção maior, tá? Isso aqui é para destacar a diferença entre válvula globo e registro de gaveta, apesar de serem parecidos, são mecanismos distintos. Aqui nós temos um registro de gaveta por dentro e aqui nós temos uma válvula globo por dentro. Vamos lá. Pessoal, os pontos que merecem atenção, pois nem sempre são intuitivos, conforme eu destaquei na aula, em uma das aulas, tá? Na aula anterior, eu falei de que há pontos na norma que nem sempre são intuitivos. Você fala assim, o quê? Mas como pode ser? Isso aqui é um exemplo? Vejam só. Em maioria absoluta das conexões, a perda de carga é menor em conexões de material rugoso do que em conexões de material liso. Está lá nas tabelas A.2 e A.3. A.2 para materiais rugosos e A.3 para materiais lisos. Aí você fala assim, como pode a perda de carga em uma conexão de material liso ser maior que a perda de carga em uma conexão de material rugoso? Sendo que o próprio nome rugoso já fala de rugas, de superfície áspera. E superfície rugosa, áspera, a gente entende maior atrito, maior perda de carga. Mas só que sim, não. Não, tá? É só você checar lá a A.2 e a A.3, você vai ver o que eu estou falando. Se você tem um joelho de 90 graus de aço galvanizado de 25 milímetros, por exemplo, a perda de carga dele vai ser menor se comparado a um joelho de 90 graus de PVC. Aí, de 25 milímetros também. Aí você fala assim, como, tá? E são esses pontos que eu destaquei aqui, esses pontos que eu trouxe no tópico atenção, para que a gente de fato se atente. Por quê? Vai ser contraintuitivo. Você vai ver na norma lá e você vai falar assim, o que? Um tubo rugoso tem menor perda de carga? Você vai falar, não tem perda de carga menor não. O tubo liso tem menor perda de carga. Você vai perder a questão. Então, bora lá. Quando for prevista a utilização de água proveniente de poços, o órgão público responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos deve ser consultado previamente. O referido do órgão, na maioria das vezes, não é a concessionária. O que acontece, pessoal? Vem questões que perguntam que... As questões falam assim. A 5626 proíbe o uso de poços. Não proíbe. Tá? Pode haver poços sim. Só que você vai ter que pedir outorga, vai ter que consultar a Secretaria do Meio Ambiente, dessa prefeitura, aquela história toda. E isso é importante destacar. Por quê? Porque o tópico 5.2.1.1 diz o seguinte: o abastecimento das instalações prediais de água fria deve ser proveniente da rede pública da concessionária. Aí sabe o que a banca faz? Ela pega esse trecho, coloca lá a 5626 dizendo que o abastecimento deve vir da rede pública da concessionária e fala assim, a 5626 proíbe o uso de poços. Não proíbe. Tá? Diz que deve vir da concessionária, mas no caso de não vir, você pode ter um poço normal na sua residência, mas só que esse poço vai ter que ser legalizado. Você vai ter que ter outorga, você vai ter que ter autorização da Prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente, tarará, para perfurar ele. Entendido? Há casos em que o abastecimento pode ser proveniente parcial ou totalmente de uma outra fonte, devendo atender o disposto do 5.1.3.3, que é justamente o tópico que está aqui acima. Tá? O que mais? A instalação predial de água fria estabelecida com água não potável deve ser totalmente independente daquela destinada ao uso da água potável. Então, naturalmente, tá, pessoal? Se você tem a água potável, normalmente é aquela que você pode beber. Então, você tem na sua rede de instalação predial de água fria. Você tem água que pode beber e tem água que não pode beber. Você vai deixar essas tubulações misturarem, ter refluxo, ter conexão uma com a outra? Não vai deixar. Então, deve ser totalmente independente daquela destinada ao uso de água potável. E tem mais, tá? Além de ser independente, aqueles pontos de utilização que não dispuserem de água potável, vai ter de ter grandão lá, assim, ó, água não potável. Você quer um exemplo? Água, torneira de jardim. Torneira de jardim, normalmente, o que você faz no jardim? Você molha as plantas, você agua a grama, você lava o carro, você lava a moto, a bicicleta, os pés, né? Mas pensa que você molhou a grama lá, tá a garotada brincando na grama, e a galera abre a torneira de jardim para beber água, para se hidratar. E pode acontecer de aquela água ser de uma origem não potável. E você falou, poxa, tudo bem, só vou lavar a grama, só vou aguar a planta, só vou lavar o carro,
não preciso de água potável aqui, mas você não pôs o aviso. O que acontece? Vai lá um menino e enche a barriga de água de uma água não potável que não atende a resolução 36 do Ministério da Saúde. Então, assim, as, as instalações devem ser independentes, tá? As instalações devem ser independentes. O que mais? Deve haver um aviso grandão lá, tá? Água não potável. Ah, Thales, a norma diz isso? Diz água não potável, tá? Vê se eu acho aqui a parte que fala que tem que conter aqui, ó. Vejam só, 5.4. Tá? É instalação predial de água fria abastecida com água não potável. Todas as tubulações, reservatórios e pontos de utilização devem ser adequadamente identificados através de símbolos e cores e devem advertir os usuários com a seguinte informação: água não potável, água não potável, água não potável, tá? Deve haver, se tiver, rede deve ser independente. Acontece, pessoal, de as redes de água potável e não potável não serem independentes? Acontece, tá? Quando eu tenho uma rede de água potável e água não potável se cruzando, eu chamo ali de conexão cruzada. Inclusive, é uma das definições que nós discutimos lá no início. Se não discutimos, deveríamos ter discutido, tá? Vou voltar bem aqui em definições. Conexão cruzada. Conexão cruzada, vejam só. Qualquer ligação física através de peça, dispositivo ou outro arranjo que conecte duas tubulações, das quais uma conduz água potável e outra conduz água de qualidade desconhecida ou não potável. A 5626 diz que pode haver conexão cruzada, só que deve ser evitada. A 5626 aconselha que essas redes elas sejam independentes. É justamente o que a gente estava discutindo aqui. Eu já pulei a parte das colorações, acabei pulando a parte das colorações, tá? Eu vou fechar a discussão que nós começamos aqui da... Eu vou fechar o tópico de atenção, tá? O tópico que requer que a gente tenha uma atenção redobrada, e vou voltar para a questão das cores. Mas vamos lá. A instalação predial deve ser totalmente independente daquela destinada ao uso de água potável. Deve-se evitar a conexão cruzada, vimos o que era. A água não potável pode ser utilizada para a limpeza das bacias sanitárias e mictórios. Então, quais os fins, pessoal, da água não potável? Dar descarga, lavar mictório, combater incêndio e para outros usos onde o requisito de potabilidade não se faça necessário. Foi o exemplo do carro, do jardim que eu falei, tá? Os reservatórios destinados a armazenar água devem preservar o padrão de potabilidade. Em especial, não devem transmitir gosto, cor, odor ou toxicidade à água, nem promover ou estimular o crescimento de micro-organismos. Reservatório tem que ele tem que ser neutro, tá, pessoal? Se a água chega com potabilidade, ele não pode transmitir cheiro, gosto, cor ou substância tóxica. A água tem que passar por ele do jeito que chegar, sair, tá? Do jeito que chegar, sair. Se chegou com potabilidade, tem que sair com potabilidade. Não pode ser um fator que agrega impureza, agrega cheiro, cor, não. Se for, tem que estar com problema. Reservatórios de maior capacidade devem ser divididos em 2 ou mais compartimentos para permitir a operação de manutenção sem que haja interrupção na distribuição de água. São excetuadas desta exigências residências unifamiliares isoladas. Então, mesmo, pessoal, que você tenha uma residência unifamiliar isolada, mesmo que seja no Alphaville e tenha 18 banheiros nessa residência, se morar só uma família, se for uma residência unifamiliar isolada, não precisa dividir, ainda que a caixa d'água tenha 5.000 litros, tá? Mas aqui diz que reservatórios de maior capacidade devem ser divididos sim, para você ter manutenção e continuar suprindo a residência. Então, você pensa em um reservatório tanque de 10.000 litros, tá? Em concreto, elevado, 14 metros de altura, por exemplo, para abastecer uma torre aí de 4 pavimentos, tá? Divide ele ao meio. Para quê? Se ele é 10.000, divide 5.000, 5.000, enquanto você está lavando de 5.000 da esquerda e de 5.000 da direita, está abastecendo a turma. Beleza? A extremidade da tomada de água no reservatório deve ser elevada em relação ao fundo deste reservatório para evitar a entrada de resíduos eventualmente existentes na rede predial de distribuição. Aquela história. A tomada de água nunca deve ser no fundo, ou na lateral com uma elevação,
ou no fundo, mas só que com um ressalto, tá? Conforme nós veremos nas questões. A altura dessa extremidade em relação ao fundo do reservatório deve ser relacionada com o diâmetro da tubulação de tomada e com a forma de limpeza que será adotada ao longo da vida do reservatório. Em reservatório de pequena capacidade, por exemplo, para casas unifamiliares, pequenos edifícios comerciais, etc., e de fundo plano e liso, recomenda-se uma altura mínima de 2 centímetros. No caso específico de reservatório de fibrocimento, cimento amianto, a NBR 5649 dispõe que a tomada de água esteja 3 centímetros acima da região mais profunda do reservatório. Tudo bem? Pessoal, ninguém usa mais reservatório de cimento amianto, só para constar, tá? Dá câncer, em primeiro lugar. O Supremo Tribunal Federal em 2017 proibiu esse tipo de fibra. Eu acho que para telha o pessoal usa ainda, mas para reservatório está proibido. E o que mais? A gente usa polietileno, basicamente, para as nossas caixas d'água. Para facilitar as operações de manutenção que exigem a interrupção da entrada de água no reservatório, recomenda-se que seja instalado na tubulação de alimentação, externamente ao reservatório, um registro de fechamento ou outro dispositivo ou componente que cumpra a mesma função. Então está lá a tubulação de recalque da concessionária pública, por exemplo. Né? Tem uma boia automática ali. Ou seja, vamos pensar, essa é a situação. Abastecimento direto da tubulação, ou seja, vem da concessionária, já vai. Abastecimento direto não, abastecimento indireto, porque se fosse. Não tem como dar manutenção em reservatório de abastecimento direto, porque abastecimento direto não tem reservatório, porque se tivesse seria indireto, você concorda comigo? Então o que acontece? Você tem um reservatório lá de abastecimento indireto, tá? Você tem uma rede de abastecimento indireto com reservatório e você está dando manutenção nesse reservatório. E a tubulação de recalque está ligada por uma boia e vem direto da rua. Então, quando você for esvaziar, abrir o registro lá da tubulação de limpeza para esvaziar esse reservatório e fazer a manutenção, a boia vai baixar e vai começar a liberar água, a água que vem lá da rua, da concessionária. Tá? E aí o que você vai fazer? Você vai fechar o registro lá de fora. Para isso esse registro. Caso você não tenha esse registro, você ia ter que fazer um improviso lá. Por exemplo, pegar uma fita isolante e suspender a boia na posição de fechamento, que seria um arranjo. Né? Então assim, um registro pouparia você disso. Você só ia lá. E detalhe, esse registro seria um registro de utilização ou registro de fechamento? Registro de fechamento. São aqueles registros em que nós utilizamos na posição totalmente aberta ou posição totalmente fechada. Portanto, registro do lado de fora da tubulação de recalque. A superfície do fundo do reservatório deve ter uma ligeira declividade no sentido da entrada da tubulação de limpeza, de modo a facilitar o escoamento da água e a remoção de detritos remanescentes. Isso aqui não precisa nem comentar, né? Na tubulação de limpeza, em posição de fácil acesso e operação, deve haver um registro de fechamento. Na tubulação de limpeza, em posição de fácil operação. Em posição de fácil acesso e operação, deve haver um registro de fechamento. Isso, pessoal, para quando naturalmente for fazer a limpeza, abriu, não está limpando, fechou. A maior parte do tempo, claro, vai permanecer fechado, porque a maior parte do tempo o reservatório tem que reservar água. A descarga da água da tubulação de limpeza deve se dar em local que não provoque transtornos às atividades dos usuários. Então, pessoal, você tem um reservatório lá de 10 mil litros. Você vai limpar. Você vai abrir esse registro, toda essa água vai escoar. E tem que escoar para um local que não vai encharcar o condomínio inteiro, tá? Ou residencial inteiro, que seja. Ou a quadra inteira, tá? Deve descarregar numa rede de esgoto em local apropriado. Essa abertura não deve provocar transtornos às atividades dos usuários. Toda tubulação de aviso deve descarregar imediatamente. Olha, tubulação de aviso. A tubulação de aviso ela deve cair em um lugar em que o povo veja, para o povo saber que houve falha no dispositivo de recalque lá, não está desligando. A água deve descarregar em local facilmente observável e, em nenhum caso, a tubulação de aviso pode ter diâmetro interno menor que 19 milímetros. A
tubulação de aviso deve ser conectada à tubulação de extravasão em seu trecho horizontal. A tubulação de aviso deve ser conectada à tubulação de extravasão em seu trecho horizontal e em ponto situado a montante da eventual interligação com a tubulação de limpeza, para que o aviso não possa escoar água suja e com partículas em suspensão proveniente da limpeza do reservatório. Pessoal, esse aqui foi o ponto mais... tá? Não foi um ponto, foi o ponto mais obscuro da norma para mim. Eu não entendi, assim, o que queria dizer. Quando falo aqui, ó, a tubulação de aviso deve se conectar à tubulação de extravasão em seu trecho horizontal. O que a gente lembra? A gente lembra disso aqui, né? Tubulação de aviso, que é essa aqui, conectando a tubulação de limpeza no seu trecho horizontal. Beleza, até aí tudo tranquilo, compreensão perfeita. Mas quando chega essa outra parte aqui, vejam só, com a tubulação de limpeza, até aqui tudo bem, para que o aviso não possa escoar água suja e com partículas em suspensão provenientes da limpeza do reservatório. Basicamente, eu entendo que deve ser feita... Enfim, pessoal, vou me abster de comentar isso aqui, porque eu não consigo pensar a situação em que o aviso... entendi. É confuso, mas entendi. Para que o aviso não possa escoar água suja e com partículas em suspensão provenientes da limpeza do reservatório. Mas vejam só, se o aviso está lá em cima, como é que ele vai escoar? Isso aqui para mim não fez sentido. Como é que ele vai escoar partícula em suspensão proveniente da limpeza do reservatório? Se ele... Entendi. Partícula em suspensão e corra risco de entupir. Entendi. Pessoal, é o seguinte, vou explicar. Evitando-se dessa forma o entupimento da tubulação de aviso. É o seguinte, quando estiver limpando o reservatório, vamos pensar que a gente está limpando esse reservatório aqui. A gente está limpando esse reservatório aqui. Aí, quando eu estiver limpando, todos os sólidos vão ficar suspensos. Tudo bem? E eu não posso deixar esse reservatório encher demais, porque esses sólidos em suspensão podem entrar aqui, ó, tá? Entrar aqui e entupir o extravasor. Portanto, o aconselhável é que antes de que a água chegue ao ponto de extravasão, se abra o tubo de limpeza, tá? Vale ler e reler isso aqui, é um ponto assim, a redação disso poderia estar melhor. Evitando dessa forma o entupimento da tubulação de aviso, geralmente de diâmetro nominal reduzido como 20 mm, bem como despesa de sujeira prejudicial em ambientes próprios para o deságue de aviso. Eu entendi. O que ele está falando? Que quando você estiver limpando o reservatório, não deve sair pelo aviso água com sujeira. Por quê? Porque vai entupir e porque onde a galera deveria ser avisada vai estar caindo lama, vai estar caindo sujeira. Basicamente o que ele está falando. Mas aí faz uma mistureira, ficou meio confuso. As instalações elevatórias devem possuir no mínimo 2 unidades de elevação de pressão, traduzindo 2 bombas independentes, com vistas a garantir o abastecimento de água no caso de falha de uma das unidades. Tudo bem. Falhou uma, você tem a outra. Quando a instalação predial prevê a utilização de água fria e água quente, a instalação de água fria deve ser protegida contra a entrada de água quente. Então, para você não ter refluxo, você já pensou água quente subindo lá para o reservatório? Você vai pegar uma água da torneira lá na cozinha que você está querendo. É uma água de temperatura mais fresca, vamos pensar, aí sai água quente. Então, deve haver dispositivo que preveja esse refluxo aí, impeça esse refluxo. A rede predial de distribuição deve ser dimensionada de tal forma que, no uso simultâneo provável de 2 ou mais pontos de utilização, a vazão de projeto estabelecida na tabela 1 seja plenamente disponível. A rede predial. Então é o seguinte, pessoal. Para que não aconteça aquele erro clássico de você abrir um dispositivo, você está usando uma torneira aqui, por exemplo, e alguém abre a torneira do lado e a sua vazão é diminuída. Não é problema que essa vazão, a vazão da sua torneira, diminua. O problema é se ela diminui ao ponto de
prejudicar o seu conforto ou o seu uso. Então, tipo assim, essa diminuição é esperada, ela vai ocorrer, mas ela não deve ocorrer a ponto de prejudicar o conforto do usuário ou a percepção de conforto do usuário. A rede predial de distribuição deve ser dimensionada de tal forma que, no uso simultâneo provável de 2 ou mais pontos de utilização, a vazão de projeto estabelecida na tabela 1 seja plenamente disponível. No caso de funcionamento simultâneo não previsto pelo cálculo de dimensionamento da tubulação, a redução temporária da vazão em qualquer um dos pontos de utilização não deve comprometer significativamente a satisfação do usuário. Especial atenção deve ser dada na redução da vazão em pontos de utilização de água quente provocada por vazão simultânea acentuada em ramal de água fria no mesmo sistema, afetando a temperatura da água na peça de utilização de água quente ou de mistura de água quente com água fria. O que acontece, pessoal? Está falando o seguinte: se eu tenho um chuveiro que tem água quente e água fria, e alguém abrir a torneira e eu tenho um prejuízo no fornecimento de água fria para esse chuveiro de água fria e água quente, o que vai acontecer? A água quente vai continuar vindo. E a água fria, que foi aquela que foi diminuída, porque eu abri a torneira, vai minguar. Então eu vou ter um desequilíbrio na proporção de mistura de água quente e água fria. Resultado, vou ter mais água quente que água fria. E posso queimar o usuário. Então pensa que um casal apaixonado, na lua de mel, estão tomando banho no mesmo banheiro. E aí a moça sai mais cedo, o bonitão tá lá tomando banho. E ela vai abrir a torneira para lavar o cabelo, sei lá. E o bonitão tá lá no chuveiro e ele ajustou a água. Falou, poxa vida, essa água tá congelando, vou colocar uma água quente aqui, uma água fria. Aí ele tá lá tomando banho tranquilo. A moça abre a bendita da a moça abre a bendita da torneira. O que acontece com o bonito lá? A água fria que tá vindo para ele diminuiu porque ela abriu a torneira. E desequilibrou a proporção da água quente. Resultado, ele vai dar uns 3 saltos lá dentro porque vai vir água quente nas costas dele. Tá? Isso aí. Eita Deus. Para tanto, recomenda-se projetar e executar sistemas independentes de distribuição. Para tanto, recomenda-se projetar e executar sistemas independentes de distribuição para instalações prediais que utilizam componentes de alta vazão, como por exemplo, a válvula de descarga para a bacia sanitária. Ou seja, aquela história, pessoal, que nós vimos lá na parte de definições, tá? Tinha duas imagens lá, dois isométricos de um projeto hidráulico, em que um deles havia caixa de descarga, aí eu tinha apenas uma coluna de distribuição, alimentando caixa de descarga, chuveiro, lavatório, ducha higiênica. Aí o que aconteceu? Eu pus uma válvula de descarga. Quando eu coloquei uma válvula de descarga, eu falei, poxa vida, quando eu apertar a descarga aqui, vai diminuir a vazão da torneira e do chuveiro, enfim. Então é melhor que eu tenha uma coluna independente. É basicamente o que está dizendo aqui. Recomenda-se projetar e executar sistemas independentes de distribuição para instalações prediais que utilizam componentes de alta vazão. Válvula de descarga é um componente que usa alta vazão? 1,7 litros por segundo. A mesma recomendação se aplica a tubulações que alimentam aquecedores, tá? Para que o sujeito não se queime no banheiro e estrague a lua de mel, deve haver uma tubulação independente. No caso de tipo de abastecimento indireto em edifícios de diversos pavimentos, alimentados através de colunas de distribuição que alimentam aparelhos desprovidos de separação atmosférica, deve ser prevista uma proteção contra refluxo de água de um ramal para as referidas colunas. Recomenda-se a ventilação de coluna de distribuição conforme a figura 2. O diâmetro da tubulação de ventilação deve ser definido pelo projetista, sendo recomendável a adoção de diâmetro igual ao da coluna de distribuição. O pessoal não tem muito o que comentar aqui, tá? Basicamente, os pontos que eu destaquei. Deve ser prevista uma proteção contra refluxo de água de um ramal para as referidas colunas. Pessoal, refluxo, recirculação, retrosifonagem é sempre problema, tá? A água deve seguir um sentido só, que é da montante para a jusante, que é do reservatório para o ponto de utilização. A partir do momento que eu tenho subramal voltando para ramal, ramal voltando para coluna de distribuição voltando para barrilete, barrilete voltando para reservatório, problema, tá? Eu preciso pôr ali um quebra-vácuo, uma válvula de retenção, uma ventilação, tá? Com separação atmosférica padronizada, eu tenho que intervir. Voltar, a água deve seguir um fluxo só, um sentido só.
Beleza? O que mais? O que mais nós temos? Ponto de junção da tubulação e ventilação. Tá. Os registros de fechamento devem ser operados no mínimo uma vez por ano. Fechamento, registro de fechamento, totalmente aberto, totalmente fechado. Para assegurar o livre movimento das partes móveis, os vazamentos observados no obturador destes registros podem ser tolerados se forem de baixa vazão de cerca de 0,01 milímetro por segundo. Caso contrário, ou se ocorrerem nas vedações do castelo com o corpo ou com a haste, devem ser reparados sem demora. Pessoal, é o seguinte, se a norma disser que pode ter vazamento no registro de fechamento, tá certo, tá? Tá certo. Pode ter um vazamento assim, não é ter vazamento não é a palavra boa, mas admite-se que o registro, mesmo fechado, o registro de fechamento, mesmo fechado, ele passe um pouco de água. Registro de fechamento, não é registro de utilização. Registro de utilização deve fechar 100%, tanto é que tem uma borrachinha no registro de utilização, é o reparo do registro de utilização chamado. Agora, registro de fechamento não tem reparo. Registro de fechamento é só o aço ali mesmo, tá? E o que acontece? É admissível essa vazão de 0,01 ml por segundo. É muito pouco, mas é permitido. Por quê? Porque é aço com aço, tá, pessoal? Se a gente vier aqui, ó, e pensar esse registro aqui, um registro de gaveta, por exemplo, pensa, esse aço vai descer aqui, desce o aço. Esse aço vai descer aqui, ó, e vai fechar. Mas não tem borracha, não tem algo que impeça 100%, tá? Agora já a válvula Globo, ela deve fechar 100%. Por quê? Porque é um registro de utilização, não é um registro de fechamento. Isso aqui é registro de fechamento. Então, em registro de fechamento, normalmente, se a banca cobrar isso, ela vai estar falando da norma específica de registro. E não da norma específica, e não da norma de água fria, tá? Mas para todos os efeitos, caso venha uma questão para você que aborde isso, lembrar disso, tá? Que uma baixíssima vazão da ordem de 0,001 mililitro por segundo é admissível. Pessoal, para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma vazão tão insignificante que é 1/100º da milésima parte de 1 litro. É 1/100º da milésima parte de 1 litro por segundo. Então é uma vazão bem baixa. Apesar que é por segundo, né? Ainda que seja uma vazão baixa, se eu pegar 1 minuto, por exemplo, já formou uma gota. Uma gota por minuto, em 1 hora, você vai ter 60 gotas. Ensaios. O valor da pressão de ensaio em cada seção da tubulação deve ser, no mínimo, 1,5 vezes o valor da pressão prevista em projeto, para ocorrer nessa mesma seção em condições estáticas. Veremos, eu já comentei isso lá em cima. Se a pressão de projeto é 100, a pressão de ensaio deve ser 150. Se a pressão de ensaio é 400, apesar que 400 já está no limite, né? Mas enfim, se a pressão de projeto tem que pôr 1,5. Vai ser 600 a de ensaio de estanqueidade. O ensaio de estanqueidade deve ser realizado de modo a submeter as tubulações a uma pressão hidráulica superior àquela que se verificará durante o uso. O valor da pressão de ensaio em cada seção da tubulação deve ser no mínimo 1,5 vezes o valor da pressão prevista em projeto, para ocorrer nessa mesma seção em condições estáticas, sem escoamento. A pressão de ensaio em qualquer seção da tubulação, conforme 6.3.3.3, deve ser superior a 100 kPa, qualquer que seja a parte da instalação sobre ensaio considerado. Ou seja, você multiplica por 1.5, não deu 100, usa 100. Deu acima de 100, usa o que deu acima de 100. Manutenção. Essa parte aqui bem tranquilinha, tá, pessoal? Bem curta até. Vamos mandar ver. As válvulas de alívio devem ser operadas uma vez por ano para verificação de eventual emperramento. Qualquer irregularidade com válvulas de alívio ou válvulas reguladoras de pressão deve ser imediatamente corrigida. Manutenção de reservatórios domiciliares. Os reservatórios devem ser inspecionados periodicamente para se assegurar que as tubulações de aviso de extravasão estão desobstruídas, que as tampas estão posicionadas nos locais corretos e fixadas adequadamente e que não há ocorrência de vazamentos ou sinais de deterioração provocada por vazamentos. Recomenda-se que essa inspeção seja feita pelo menos uma vez por ano. Pessoal, assim como a inspeção, como a manutenção, tá, do reservatório deve ser feita uma vez por ano.
As válvulas devem ser operadas uma vez por ano. Então, o ideal é que uma vez por ano você contrate uma equipe qualificada com um responsável técnico do serviço de inspeção e manutenção para que vá lá no seu condomínio, se você for síndico, se você for engenheiro, se você for dono de uma residência, enfim, contrata chamado um pessoal encanador, quero que lave meu reservatório aí e verifique se tem vazamento e mexa nas válvulas de alívio e nos registros de abertura e fechamento, no registro de fechamento para desemperrar, uma vez por ano. Tem uma inspeção que deve ser feita a cada 6 meses, tá? Tem uma inspeção que deve... Aqui, ó, vejam só. Recomenda-se inspeções em intervalos não superiores, mas isso é manutenção dos espaços, tá? Isso aqui a gente está falando de residência, mas os espaços, isso é, o local que você sobe lá para a caixa d'água, ele deve ser checado a cada 6 meses. Por quê, pessoal? Qual a diferença de inspeção de uma válvula de alívio, tá? Qual a diferença de inspeção de um registro de fechamento para a inspeção de um espaço de acesso? A diferença é a seguinte: na inspeção da válvula de alívio, do registro de fechamento, você vai lá e vai mexer. Você vai, opa, deixa eu ver se essa válvula de alívio aqui está funcionando. Você vai mexer na válvula de alívio. Opa, deixa eu ver se esse registro de fechamento está funcionando. Você vai mexer no registro de fechamento. Uma vez por ano, é o que a norma recomenda. Agora, a inspeção é você subir lá no forro, onde está a caixa d'água, você pôr a cabeça lá e fazer assim, tem rato aqui, tem pombo aqui, tem vazamento aqui. Subir para ver se tem pombo, você vai subir a cada 6 meses. Mexer nos registros, você vai mexer a cada 1 ano. Lavar o reservatório, você vai lavar a cada 1 ano. Então, atenção para isso, tá? Inspecionar reservatório é uma vez por ano, assim como os registros, assim como a desinfecção e limpeza deve ser feita uma vez por ano também. A inspeção dos espaços de acesso para reservatório e tubilação devem ser feitas em intervalo não superior a 6 meses. Fatores que influenciam o processo. Inclusive, pessoal, você ouviu o rato andando no forro, ouviu o pombo mexendo no forro, chama detetização, pega espingarda de chumbinho, vai matar esses pombos, põe veneno para rato. O perigo é o abençoado do rato morrer e morrer dentro da caixa d'água ainda, né? Que aí a coisa fica terrível. Ou o pombo também, né? Mas resumo é que são vetores, pessoal. São agentes transmissores de doenças e é problema. Fatores que influenciam o processo de corrosão. Entre os fatores que determinam a velocidade de corrosão, destacam-se temperatura, pH da água, gases dissolvidos, concentração de sais, velocidade de escoamento. Pessoal, quando está falando corrosão aqui, normalmente tubo de aço galvanizado, tá? Não normalmente nosso tubo de PVC. O nosso tubo de PVC ele não corrói fácil, não. Deve-se observar que é necessária a combinação desses fatores e as características do meio para o processo de corrosão ter influência significativa. Perda de carga. Vamos falar de perda de carga, pessoal. O que é perda de carga? É a perda de pressão. Lá na equação de Bernoulli, há 3 parcelas de energia. Energia potencial gravitacional, energia cinética e energia piezométrica. Como é que é o nome? Aqui, ó. Bora checar. Cadê? Tá aqui. Ó. Pessoal, tem energia potencial gravitacional, tem energia cinética e tem a pressão. A pressão são esses 3 tipos de energia. Pressão, que é um tipo de energia. Na verdade, pressão é grandeza física, é força por área, mas tem uma energia associada à pressão, pessoal. Tem uma energia associada à pressão. Vamos pensar nesses termos, tá? Tá aqui pressão, energia cinética, que é energia associada ao movimento, e energia potencial gravitacional, que é o ρGH, né? ρGH. Tá aí. São esses 3 tipos de energia que vai estar na água, tá? Em diferentes parcelas. Aí o que acontece? O que acontece? A perda de carga vai ser a dissipação dessas 3 energias. Vai ser a perda, vai ser... vai se transformar em calor, tá? No atrito entre as partículas. Isso é a perda de carga. É quando eu tenho a diminuição daquela energia. Então,
essa perda de carga, essa perda de energia nas três parcelas, ou vai perder energia potencial gravitacional, ou vai perder energia cinética, ou vai perder energia de pressão. O que no final vai se traduzir em perda de carga. A gente vai pôr isso sob o rótulo de perda de carga. Depende do comprimento da tubulação. Quanto maior o comprimento, maior o atrito com as paredes do tubo, maior a perda de carga. Quanto menor o diâmetro interno, aqui é menor, tá? Quanto maior o diâmetro interno, menor a perda de carga. Maior o diâmetro interno, menor a perda de carga. Grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor o diâmetro, menor a perda de carga. Maior a perda de carga. Pessoal, vou escrever isso aqui. Fica mais fácil. Quanto maior D, quanto maior for o D, menor delta H, que é o símbolo de perda de carga normalmente. E, consequentemente, quanto menor, se são inversamente proporcionais, quanto menor D, menor delta H. E coube, maravilha. Tá aqui, tá, pessoal? Aumentou o diâmetro, diminui a perda de carga. Diminuiu o diâmetro, aumentou a perda de carga. A gente vai ver isso na equação. Comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a perda de carga, mais tubo para ele ter atrito, para a água ter atrito. E mais conexões para ela sair se batendo. Rugosidade da superfície interna. Quanto maior a rugosidade... Espera aí, vamos olhar a fórmula. Olhar a fórmula. KP. Fórmulas. Olha que curioso. Pessoal, C fala da rugosidade, tá? Quem diria? Quem diria? Quem diria? É isso aí. Pessoal, C é a rugosidade. Tudo bem? E quanto maior for o C está associado à rugosidade. Tá aqui, ó, a gente vê. Ó. O C tá aqui, o C do aço é 135, o C do PVC é 140, o C do concreto é 120. Quem diria que... Olha, quem é o C? Ó? É o coeficiente que depende da natureza do material empregado. Esse C é o coeficiente de rugosidade? É, dá para chamar ele coeficiente que depende da natureza do material empregado e das condições das paredes internas. O valor mais usual para o C é 100. Quanto maior for o C, menor vai ser a perda de carga. Quanto maior for o C, menor vai ser a perda de carga. Então, faz sentido que o PVC tenha um C maior do que o concreto e do que o ferro fundido usado, por exemplo. Na verdade, pessoal, é o seguinte, é confuso, mas é o seguinte. Quanto maior for o C, menos rugoso é o material. Tá? Dá pra gente colocar nesses termos aqui. Ó. Vamos escrever isso aqui. Quanto maior for o C, menos rugoso é o material. Tá? Por quê? Vejam só. O ferro fundido usado, ele está todo corroído por dentro, cheio de irregularidade, ou seja, rugoso. E ele tem um C de 90, que é o menor C que a gente está vendo aqui. Agora pensa no PVC. O PVC é lisinho, pessoal. Tá? PVC e ele tem um C de 140. Olha o vidro. O vidro, para que mais liso que vidro? Né? E tem... Tanto é ó, que o PVC ele é equiparado a uma superfície vítrea. Então a gente pode dizer assim, que quanto maior for o C, menos rugoso é o material. O que faz com que quanto maior for o C, menor a perda de carga, daí o C está aqui no denominador. Beleza, pessoal, voltando aqui na nossa análise de perda de carga, o que a gente pode dizer é o seguinte, que quanto maior a superfície, maior a perda de carga. Quanto maior a rugosidade, quanto maior... Novidade, né? Uma obviedade isso aqui. Rugosidade. Quanto maior a rugosidade, maior delta H. Ou HF, tá? Quanto maior a rugosidade. E a vazão. Quanto maior for a vazão, maior a perda de carga.
porque eu vou ter mais fluxo. Você pensa um tubo de 20 milímetros. Um tubo de 20 milímetros, ele pode conduzir 0,5 litros por segundo, do mesmo jeito que pode conduzir 1,5 litros por segundo. O que vai mudar? Se a área da seção é uma só, o que vai mudar é a velocidade. Tá? Então, quando eu aumento a vazão para uma mesma seção, aumenta-se a velocidade, por consequência, aumenta a perda de carga. Pessoal, o T, aí eu estabeleci o seguinte, eu fui lá, observei as tabelas tabela A.2 e A.3, e observei as perdas de carga, tá? Aquelas conexões que têm as maiores perdas de carga. O campeão de perda de carga é o T de passagem lateral. No campeonato de perda de carga, quem venceu foi o T de passagem lateral. Segundo lugar, T de passagem direta, seguido do joelho de 90, joelho de 45, curva de 90 e curva de 45. Independentemente do ângulo, sempre a curva terá uma perda de carga menor que o joelho. Mesmo uma curva de 90, ela tem uma perda de carga menor que um joelho de 45, para você ter uma ideia. Tá? E se a curva for de raio longo, a perda de carga é menor ainda. Então aqui, pessoal, o que a gente tem que lembrar é isso aqui, tá? Essa sequência. O elemento que tem mais perda de carga, T, seguido do joelho, seguido da curva. Tudo bem? E conforme for os graus também, tá? Naturalmente, uma curva de 45 graus, ela vai ter uma perda de carga menor que uma curva de 90. Tá? Mas, primeiro lugar, T. Segundo lugar, joelho. Terceiro lugar, curva. Importante a gente ter isso em mente. Campeão, T com passagem lateral. Tá? Que é aquele que... Seguindo, o que mais que nós temos? T de passagem lateral tem sempre perda de carga maior que T de passagem direta, tá? Curva tem sempre menor perda de carga que o cotovelo. Eu prefiro chamar de joelho, apesar que a norma chama de cotovelo, eu acho. Joelho de 45 e curva de 90 tem mais ou menos a mesma perda de carga. Tem mais ou menos a mesma perda de carga, daí eles estarem próximos aqui. Mais ou menos a mesma perda de carga. De modo geral, pasmo, perda de carga em tubos rugosos é menor que a perda de carga em tubos lisos. Pessoal, eu fiz essa afirmação aqui e eu vou dizer baseado em que eu a fiz, tá? Baseado em que eu fiz essa afirmação. Vejam só. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, isso aqui é a tabela A3, tá? Para PVC, tubo de plástico. Tubo de plástico é o quê? PVC. Tubo de plástico, a gente pode ter outros tubos de plástico que não PVC, sim, mas falando de água fria, PVC. Tá? Comprimento equivalente para tubo liso, tubo de plástico. Vamos pegar aqui um joelho de 25, tá? Joelho de 25 para tubo de plástico, ele tem comprimento de 1,5 para tubo de plástico. Aí vamos pegar aqui um joelho de 90 graus de 25 para tubo de aço, um tubo rugoso. Então, o que acontece? Olha que interessante. O mesmo joelho de 90, diâmetro de 25, para um tubo rugoso, ele tem perda de carga de 0,9 metros, é o comprimento equivalente. E o mesmo joelho de 25 para um tubo liso, ele tem perda de carga de 1,5 m, ou seja, 60 centímetros a mais de comprimento equivalente, 0,6 metros a mais de comprimento equivalente. E isso se estabelece para as outras conexões também, tá? Peguei o joelho aqui porque foi a primeira que apareceu. Vamos pegar um completamente aleatório aqui, ó. Vamos pegar um T de passagem direta, qual é o diâmetro aqui? De 80. T de passagem direta de 80. Aqui ele tem 2,5. T de passagem direta de 80. T de passagem direta de 80. 2,5. Olha só, aqui ele tem 0,5. Ou seja, 1/5. O tubo é rugoso, mas a perda de carga é 1/5 dado o tubo liso. Vai entender, né? Não estou dizendo que está errado não, pessoal. Estou só falando que é contra-intuitivo, porque você pensa, tubo rugoso, maior perda de carga. Aí você vai olhar, um tubo liso tem perda de carga maior que o tubo rugoso. Aí eu fiz esse destaque aqui. De maneira geral, perda de carga em tubos lisos é menor do que a perda de carga... Perda de carga em tubos rugosos é menor que a perda de carga em tubos lisos. Agora eu vou colocar uma ressalva bem grande aqui. Para conexões, tá? Para conexões. Para conexões. Por que, pessoal, eu destaquei para conexões? Porque se a gente olhar a forma de Hazen-Williams, tá? Forma de Hazen-Williams aqui, ó.
Na forma de Hazen-Williams, nós vimos que quanto menor o C, mais rugoso. Não é verdade? Então, vamos pensar que a gente provoca mesmo. Aço carbono galvanizado. Vamos pensar num tubo de aço carbono galvanizado. Aço galvanizado, 125, tá aqui. Então, quando eu substituir aqui, ó, 125, eu vou ter uma perda de carga maior do que eu teria caso eu usasse um tubo de PVC, que a perda de carga é 140. Ou seja, é mais ou menos assim. Para comprimento linear, para tubo, a perda de carga em tubos rugosos, de fato, é maior do que a perda de carga em tubos lisos. Mas para conexões, a perda de carga em tubos rugosos é menor do que a perda de carga em conexões de tubos lisos. Vai entender, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o ponto. Tirem suas conclusões. É o que a norma está dizendo, a norma disse, a gente obedece. A gente não está aqui para julgar a norma, a gente está aqui para aceitar a norma e entender a norma. E se a gente não entendeu, a gente aceita e toca para frente. Ninguém aqui é de comitê técnico de redação de norma, não. Se quiser julgar a norma, participa do comitê técnico. Manda, manda o seu látis lá para a BNT para ver se eles aceitam você para escrever a norma. Se escrever, você escreve. Se não, se você estiver só estudando para concurso que a gente está fazendo aqui, aceita que dói menos. Eu tenho que parar de falar essas coisas nos meus vídeos, porque senão eu vou perder meus inscritos. Eita glória, deixa eu dar um gole na água. Cavitação, ruído de escoamento. As bruscas mudanças de direção e de seção de escoamento, assim como baixos valores de pressão ajusante que ocorrem na região de obturação das peças de utilização, tais como torneiras, torneiras de boias e outras peças, favorecem a ocorrência de cavitação. Esse fenômeno é a principal causa de ruído em tais componentes, os quais são as principais fontes de ruído de escoamento em instalações prediais de água fria. Basicamente, o início da cavitação pode ser impedido através da elevação de pressão nos pontos onde ela ocorreria e pela redução de velocidade. Como mitigar a cavitação? Reduz a pressão, aumenta a pressão e diminui a velocidade. Reduz velocidade, aumenta a pressão. Reduz velocidade, aumenta a pressão. Você corta a cavitação. Por exemplo, em peças de utilização, a pressão no ponto de ocorrência da cavitação pode ser elevada pela redução da seção ajusante. Normalmente esta é uma preocupação do projetista e fabricante de peças de utilização, ainda que a simples instalação de dispositivo silenciador em uma torneira de boia incorpore esse princípio. A disposição, a velocidade da água na região de obturação de uma peça de utilização, local usual de origem da cavitação, pode ser reduzida através de mudanças no projeto da própria peça. Ou pela redução da pressão da água no ponto de alimentação da peça, no projeto da instalação predial de água fria. Se tal redução da pressão provoca a necessidade de maior abertura de uma peça de utilização para manter o valor da vazão, a velocidade da água na região de obturação também será mais reduzida e, consequentemente, a peça operará de forma mais silenciosa. Assim, uma torneira de boia operará de forma mais silenciosa sob pressão menor, enquanto o valor de sua vazão pode ser mantido pelo aumento do diâmetro do furo da passagem da sede do vedante. Pessoal, o que a gente deve levar desse textão todo aqui? Inclusive, eu vou até tirar esse negócio do resumo, porque tem muita encheção de linguiça aqui. Não, encheção de linguiça não. É coisas que não devem constar no resumo. Aqui é o conteúdo expandido. Se é resumo, tem que ser reduzido, né? O que acontece? O que a gente deve levar daqui, pessoal? Eu vou colocar um destaque aqui, tá? Basicamente, o início da cavitação pode ser impedido através da elevação da pressão nos pontos onde ela ocorreria pela redução da velocidade da água. Então, reduz a velocidade da água, vou deixar esse destaque aí, e aumenta a pressão. Reduz a velocidade da água. Como evitar a cavitação? Vou escrever aqui. Como evitar a cavitação. Ponto 1. Aumenta-se melhor. Vamos por partes. Diminuir a velocidade da água. Ponto 2. Por que não ficou automático?
Diminuir a velocidade da água. O que mais que a gente tem de fazer, pessoal? Cadê o outro tópico, meu querido? Eu quero outro tópico. Dê-me um outro tópico. Isso. Diminuição da velocidade da água. O que mais que a gente precisa fazer? Diminuir, aumentar a pressão a jusante. Diminui o diâmetro. Tá? Outra coisa que a gente deve fazer é... O que mais? Velocidade da água na região. Ah, tá. Se tal redução provoca... pessoal, são os dois elementos básicos. Diminuir a velocidade, aumentar a pressão. Tem alguma outra coisa destacada aqui? É isso. E no caso da jusante lá, na área de despejo mesmo, aumenta-se o diâmetro, tá? Ó, aumenta o diâmetro na passagem da sede do vedante, que vai operar sobre, de forma mais silenciosa e sob pressão menor. Então, quando no ponto de utilização, aumenta-se o diâmetro. Porque já seria a desembocadura lá da história, tá? Não tem problema você aumentar o diâmetro. Aumentando o diâmetro, você vai diminuir a pressão? Vai. Diminuindo a pressão, tem o risco de cavitação? Tem. Mas aumentando, ainda que você diminua a pressão pelo maior diâmetro, você reduz a velocidade. Lembrar que velocidade é um dos fatores dos quais a cavitação depende. Então, tipo assim, qual a receita para cavitação? Baixa pressão em alta velocidade. Quando você aumenta o diâmetro, lá na ponta, na boia, por exemplo, você aumenta o diâmetro, você diminui a pressão. Aí você fala assim, ah, tá, se baixar a pressão vai ter cavitação. Não, não vai ter, porque você reduzir a velocidade. Quando você aumenta o diâmetro, você baixa a pressão e baixa a velocidade também. Tá? É isso que acontece, ruído transiente. Pessoal, o golpe de Ariete eu não vou ler, eu vou deixar a teoria aqui, tá? Vou ler só o que eu destaquei mesmo, que era o que eu deveria ter feito no tópico ali acima. O golpe de Ariete é um fenômeno transiente de pressão. Quando você fecha uma torneira de uma vez, aquela água que estava fluindo naquele sentido, ela por inércia vai querer continuar. Então, se a água está fluindo aqui, você fechou a válvula aqui, toda aquela água que estava vindo vai empurrar essa outra água e vai exercer pressão por sobre a válvula, tá? Sobre a válvula. E vai gerar um ruído. Esse ruído a gente chama de golpe de Ariete. O golpe de Ariete é um transiente de pressão. Não é pico de vazão, tá? É um transiente de pressão. O que provoca cavitação? Cavitação, vamos lá. Cavitação. Aqui ainda falando sobre cavitação, tá? O que acontece? O que provoca cavitação? Colunas de distribuição longas. Então, você tem um edifício aí de 20 andares. Você tem colunas de distribuição longas. Isso vai gerar uma baixa pressão lá em cima, porque você tem toda essa coluna d'água puxando cá para baixo. Causam cavitação mesmo em velocidades baixas. E assim, tais tubulações, se possível, devem ser evitadas. Reservatórios, você joga uns reservatórios intermediários ali, tá? Teria um shaft maior com um reservatório lá, intermediário. Porque para se manter os níveis de ruído dentro de limites aceitáveis, é essencial que a cavitação seja prevenida. As bruscas mudanças de direção e de seção de escoamento, baixos valores de pressão ajusante. O início da cavitação pode ser impedido pela elevação da pressão nos pontos. A utilização, por exemplo, em peças de utilização no ponto de ocorrência de cavitação, pode ser elevada pela redução da seção ajusante desse ponto. Reduz a seção para aumentar a pressão. Tá? Isso na tubulação. Se for lá na desembocadura, onde vai entregar, como for o ponto de utilização, aumenta o diâmetro para a água chegar com uma menor velocidade e diminuir o ruído. Pessoal, as nossas fórmulas principais. As nossas fórmulas principais aí da 562.000. Estimativa de vazão. Ela vai ser calculada dessa forma. Vazão é o somatório dos pesos relativos. Thales, que pesos relativos? Estão lá na tabela 1, tá? Nós resolveremos questão disso. Será a aula, se essa a 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Aula de número 47.
Lá na aula de número 47 nós resolveremos questões utilizando dessas fórmulas. Aí o que acontece? O que acontece é o seguinte. Para o método de dimensionamento dos consumos máximos prováveis, eu vou utilizar o gráfico de luneta, aquela coisa, posso usar o gráfico de luneta. E aqui, ó, eu vou somar os pesos relativos, tirar a raiz do somatório dos pesos relativos, multiplicar por 0,3 e vou ter a vazão estimada. Tudo bem? Aqui tem a fórmula de perda de carga de Hazen-Williams, tá? Hazen-Williams é útil também. Lembrando que J é perda de carga unitária, ΔH é perda de carga total, bem? O que é perda de carga unitária? Está dizendo o quanto de perda de carga em metros de coluna d'água você vai ter por metro de tubo. Ah, Thales, se eu tenho J e quero saber a perda de carga completa ao longo do tubo, multiplica pelo comprimento do tubo, que a gente vai ver. Pessoal, tá claro isso aqui, tá? Que é a vazão estimada na seção considerada em litros por segundo. Sigma P é a soma dos pesos relativos em todas as peças de utilização alimentadas pela tubulação considerada. Q é a vazão estimada da seção considerada em litros por segundo. E D é o diâmetro interno do tubo em milímetros. Isso aqui é a fórmula da perda de carga para registros, tá? Q é vazão, π é o π, D é o diâmetro, tá? Diâmetro nominal interno do registro. E o K é o coeficiente de perda de carga do registro, estabelecido lá pela NR 10071. Caiu questão perguntando o que era esse K, tá? Coeficiente de perda de carga do registro. Nós temos também a perda de carga para registros, para hidrômetros. Registro é aqui em cima, hidrômetro é essa outra. A perda de carga em hidrômetro pode ser estimada empregando-se a seguinte equação. ΔH igual a 36 vezes Q, tá? Tudo isso ao quadrado, vezes dividido por Q ao quadrado, Q máximo ao quadrado. Mas, pessoal, de modo geral, não se usa essa fórmula. Se consulta uma tabela, tá? Onde está a tabela? Eu não coloquei a tabela aqui. Tem uma tabela aqui na norma. Posso até aproveitar para colocar enquanto eu estou lembrando. Aqui, ó. Essa tabela aqui, ó. Em lugar de ficar calculando aqui por essa fórmula de perda de carga, normalmente se consulta essa tabela, que eu vou colocar lá agora. Basta dar um olho nessa tabelinha aqui que você não vai... Por exemplo, ó, a gente vai resolver uma questão envolvendo isso. Atenção. Qual o valor da vazão máxima para hidrômetros de 20 milímetros, que são os mais comuns? 5 metros por segundo. O hidrômetro de 25, 7 metros por segundo não, 7 metros cúbicos por hora, tá? Metro cúbico por hora. Estou falando metro cúbico por segundo está errado. A gente está falando da vazão de hidrômetro, metro cúbico por hora. De 20, 5 metros cúbicos por hora, vazão máxima. De 25, 7 metros cúbicos por hora, vazão máxima. Pessoal, 1 metro cúbico é 1000 litros. Uma casa que está usando... Uma casa que está usando 5.000 litros por hora, essa turma está enchendo uma piscina, né? Está enchendo uma piscina, só pode. No cálculo da velocidade, no quinto passo, usar a expressão... Essa expressão aqui, ela só está numa cara feia, tá? Essa expressão que a gente está vendo aqui, pessoal, V igual 4 vezes 10 na 3 vezes Q vezes π na menos 1 vezes 10 na menos 2, é essa mesma expressão aqui. Me dá só um instante. Essa expressão de cara feia que a gente está vendo ali é a mesma que eu mostrei para vocês. Só um instante, pessoal, estou encontrando a fórmula aqui. Ó, aquela expressão que eu mostrei lá é essa mesma aqui, tá? É como a gente calcula a vazão. Só que fazendo um rearranjo, fazendo uma reescrita, tá? Thales, rearranjo, reescrita de que fórmula? Tô tentando encontrar. Mas tá, pessoal, é isso aí. Essas são as fórmulas. A gente vai ver a aplicação lá na aula de número 46, 47, não lembro mais. Mas, para fechar aqui, o que mais que a gente tem?
Nós temos Hazen-Williams, já passamos, cálculo de perda de carga para registro, cálculo de perda de carga para hidrômetro, que na prática a gente não vai usar a fórmula, vai checar a tabela. Tá aqui a perda de carga, cálculo da velocidade, aliás, tá? Por essa fórmula, uma fórmula bem tranquilinha, só tem cara feia. Equação da continuidade. A vazão em um ponto, se é um conduto forçado em uma mesma tubulação, a vazão em um ponto vai ter que ser a vazão no outro ponto. Tá? Mas aqui eu tenho um tubo de 50, lá eu tenho um tubo de 20. Se é um tubo só, se eles estão conectados, a vazão que passa por aqui passa por lá. Thales, como a vazão que passa por um tubo de 50 passa por um tubo de 20? Você aumenta a velocidade dessa água, tá? Aumenta a velocidade e é o que estabelece a equação da continuidade. Olha só, se eu diminuir a área aqui, para que essa proporção seja equilibrada, eu tenho que aumentar a velocidade, naturalmente. E a equação de Bernoulli diz respeito à pressão piezométrica, a pressão, velocidade e altura, tá? Energia gravitacional em um ponto tem que ser o mesmo no outro. É importante, pessoal, que a gente saiba o Bernoulli, tá? Porque a gente pode salvar a gente de umas questõezinhas bestas aí. Isso aqui é a fórmula de Hazen-Williams. Só que aqui ela não está em termos de carga, perda de carga unitária, já está em função do comprimento da tubulação aqui, então vai vendo, tá? Aqui, agora sim, aqui, ó, o que que acontece? Se eu dividir por L dos dois lados, ó, vai cortar com esse L aqui, e não vai ser mais ΔH, vai ser J, e o L daqui vai sumir, naturalmente. Então aqui eu tenho Hazen-Williams em termos de perda de carga unitária, e aqui eu tenho Hazen-Williams em termos de perda de carga normal, tá? Em metro de coluna d'água. Aqui, ó, é metro de coluna d'água. Aqui é metro de coluna d'água por metro. Já é diferente. Aí tem Hazen-Williams de novo. Hazen-Williams a gente usa mais na parte de hidráulica. Aqui tem hidráulica também, né? Por isso que eu trouxe. Tá aí as informações, tá? Principais da fórmula. Vale dar uma pausa, dar uma lida. Quanto maior for o C, mais rugoso é o material, menos rugoso é o material. Menos rugoso. Quanto maior for C, menos rugoso é o material. O que mais que nós temos? Equação de perda de carga de Darcy-Weisbach. Pessoal, o Darcy-Weisbach já entra numa mecânica dos fluidos mais pesada, tá? Por quê? Porque para obter esse F, a gente vai ter que consultar o ábaco. Ábaco de Darcy-Weisbach. Ó, esse ábaco cara feio aqui, tá? Para que a gente obtenha, a gente vai ter de... Olha aí, ó, já é mecânica do fluido, já é mecânica dos fluidos pra gente séria, tá? Vocês se deram conta que tem um cachorro nessa foto? Aqui, pessoal. Eba! Tá. Nós teremos de consultar esse gráfico aqui, ó. Se a gente quiser utilizar a fórmula de Darcy-Weisbach, tá? Vai pegar aqui, ó, o número de Reynolds. Escoamento laminar, turbulento, aquela história. Já é mecânica dos fluidos mais pesada, tá? Esse fator de fricção, a gente vai ver aqui qual é a pipe roughness, a rugosidade do tubo, tá? A rugosidade do tubo. Essa curva aqui, ela vai corresponder... Tem tempo que eu não estudo mecânica dos fluidos, tá, pessoal? Mas você vai relacionar duas grandezas para obter uma terceira. Você vai relacionar o número de Reynolds, tá, com o material e vai obter o fator de atrito. É isso mesmo. Se eu não estou enganado, é isso. Pega o número de Reynolds e o material constituinte, vem na curva, tá? Vamos pensar, por exemplo, PVC. Tem PVC? Ó, vidro ou plástico perspex. Esse plástico aí. Ele tem 0,025. Qual é a curva do 0,025? A curva do 0,025, ó, turma do 0,025 vai ser aqui, ó. Então você vem e rebate, tá? Rebate aqui, ó, 0,025. Thales, o meu número de Reynolds é... Abri o negócio aqui, não era para abrir.
O meu número de Reynolds deu... Eu vou pegar um número de Reynolds aqui. 10/5. Meu número de Reynolds deu 10/5. Então, pego o 0.025 aqui, vem no 10/5. Tá aqui. Aí, o que acontece? Seu fator de atrito vai ser aproximadamente 0.01. Tá aqui. Tá? Aí você vai pegar esse fator de atrito e vai alimentar aqui. Ó. Alimentou aqui com o fator de atrito, você joga o comprimento, joga o diâmetro, joga a velocidade do fluido no tubo, 2 vezes a gravidade, tá, pimba, tá? Você vai ter, bum, perda de carga. Eita glória! Mecânica dos fluidos, pessoal, mecânica dos fluidos. Terror da graduação. Rapaz, eu fiquei em hidráulica, cara. Eu fiquei em hidráulica. Foi a única disciplina na graduação que eu fiquei. Foi hidráulica. Professora Tamara. Beijo, professora Tamara. Amo você. Do coração, de verdade. Não é ironia, não. Professora Tamara, mineirinha. Passou no concurso, chegou com tudo ali na Unifespa. Me deixou de... me deixou de recuperação em... Como é que é o nome da disciplina? Hidráulica aplicada, moço. O livro do Azevedo Neto, aquela bênção. Ei, galera, bora rir pra não chorar. E bora pra frente. Eu vou tomar um café. Que eu não sei que hora eu durmo hoje. Eu vou resolver um monte de questão. Esse café que eu fiz ficou forte, eu te falar, viu? O que mais, pessoal? As tabelas. Pessoal, vale dar uma checada na vazão de projeto, no peso, no peso relativo, tá? Por exemplo, eu falei para vocês que nós resolvemos uma questão que perguntava a vazão da caixa de descarga, que é 0,15, para bacia sanitária, e a vazão da válvula de descarga para bacia sanitária, que é 1,7, tá? Esses pesos relativos aqui também vale dar uma olhada, beleza? Vale dar uma olhada. E a banheira... Enfim, pessoal, a gente vai chegar lá na aula de cálculo. Chegar lá na aula de cálculo a gente responde esse negócio, tá? Mas, resumo da história é o seguinte. Vale você saber alguns dos valores aqui, tudo bem? Vale você saber. Peso relativo, lembrar que a bacia sanitária com válvula de descarga, por exemplo, são valores notáveis, tá? São valores como os ângulos notáveis lá de seno e cosseno. Tem certos valores que você deve saber. Por exemplo, válvula de descarga, vazão da válvula de descarga, 1,7, vazão de projeto, peso relativo, 32. Vai vendo. Normalmente a questão dá quando envolve mais que um elemento. Mas quando traz um único elemento assim... Outra coisa que vale destacar, sifão com mictório, tá? Mictório com sifão tem vazão maior do que mictório sem sifão. O que faz sentido, porque você pensa, se o mictório tem sifão, o sifão é um fecho hídrico, tá, pessoal? Se tem sifão, quando o sujeito urina lá no mictório, vai misturar a água da urina do sujeito com a água do fecho hídrico. Então, a troca de água que deve ser feita para o mictório com sifão é maior do que o mictório sem sifão. Pensa comigo, o mictório sem sifão, ele tem que só mandar a urina embora, é só a urina. Agora, o mictório com sifão, ele tem que mandar a urina e tem que trocar a água do fecho hídrico. Então, faz sentido que a vazão de projeto de um mictório com sifão integrado seja 0,5 litro por segundo, enquanto que o sem sifão integrado é 0,15 por segundo, tá? Faz sentido que seja. Faz sentido. São valores notáveis. Chuveiro, pessoal. Chuveiro, tem que saber. Chuveiro, água fria, 0,2. Chuveiro elétrico, 0,1, tá? Tá aqui, ó. Chuveiro, 0,2. Opa, cadê? Chuveiro, 0,2, tá? Chuveiro elétrico, 0,1. Torneira de pia, 0,25. Torneira de tanque, 0,25. Torneira de jardim, 0,20. Alguns valores vale saber. E como a gente decora isso? Como a gente aprende isso? Resolvendo questão. Resolvendo questão, resolvendo questão. Beleza?
Isso aqui eu já discuti com vocês, A.2 e A.3. Isso aqui já mostrei também. Apesar, pessoal, que eu disse que eu não tinha colocado a tabela, mas a tabela está aqui, né? Ó, eu repeti, ó, essa tabela que eu adicionei aqui é essa mesma aqui. Portanto, eu vou tirar. Porque não vou deixar duas vezes, né? Apesar que eu vou deixar porque está perto da fórmula ali, né? O que precisa sair é essa aqui. Eu acho que eu cortei essa aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar. Não dá. Deixa aí, pessoal, deixa aí do jeito que tá. Do jeito que tá bonito. Bom e bonito. Do jeito que tá legal. Beleza? O que mais? Já vimos essas tabelas aqui. Essa aqui a gente já discutiu, já passei com vocês também. Essa aqui, pessoal, essa tabela, o nome dela é tabela modelo de planilha, tá? Quando a gente estiver fazendo dimensionamento lá, a gente vai dividir nos trechos. Thales, qual a rotina de dimensionamento? Tá aqui, ó. Primeiro lugar, preparar o esquema isométrico. Depois, dar nome para os trechos. Depois, determinar a soma dos pesos relativos. Ah, não. Tem um bidê, tem um lavatório, tem um chuveiro, tem uma ducha higiênica. Pega o peso relativo de cada um, beleza? E vai alimentando. Aqui está o procedimento, tá? Um passo importante aqui, o passo que manda repetir a rotina de cálculo, dos passos 5 a 7 aqui, ó. Atenção para isso aqui. Vale destaque, vale destaque. Se a pressão residual for menor, não vai ter jeito, vai ter de ficar ali mesmo, tá? Se a pressão residual for menor que a pressão requerida no ponto de utilização, ou se a pressão for negativa, repetir os passos 5º ao 13º, selecionando um diâmetro interno maior para a tubulação de cada trecho. Se a pressão residual for menor que a pressão requerida no ponto de utilização, ou se a pressão for negativa, repetir os passos do 5º ao 13º, selecionando um diâmetro interno maior para a tubulação de cada trecho. Pessoal, as questões perguntam isso aqui, tá? Ah, se não der certo, se a pressão residual for menor, o que que faz? Aí o que que você faz? Seleciona um outro diâmetro, tá? Um diâmetro interno maior. Tudo bem? E repete os passos do 5º ao 13º. Qual os passos? Partir da origem, depois de ter dado nome para os trechos, determinar a diferença de cota, tá? Determinar a perda de carga, considerando o peso específico da água de 10 kN por metro cúbico. Medir o comprimento real do tubo. Tudo bem? Comprimento equivalente. Você vai alimentar aqui planilha. Você vai alimentar essa planilha aqui, ó, seguindo esses passos. Então, o que é o ideal? Você vai fazer isso na unha? Vai. Pega uma planilha, pega uma impressora, enfim, imprime a tabela A.5, põe do lado, imprime a tabela, a figura A.1, que é o modelo de planilha. Segue os passos, olhou o passo, preenche a tabela. Olhou o passo, preenche a tabela, tá? Não deu certo? Volta. Tá? A professora Tamara fez eu mandar ver isso aqui na graduação. Saudosa professora Tamara. Pessoal, aí o que acontece? Seguinte, vejam só. Rotina para dimensionamento de tubulações. Tá aqui a tabela que a gente vai preencher. E os anexos? Eu não vou comentar os anexos, não. Não vou ler os anexos com vocês, não. Vou só falar da estrutura, tá? Vejam só. Anexo A é um anexo normativo. Procedimento para dimensionamento de tubulações da rede predial de distribuição. É sobre o que trata o anexo A. Quais os tópicos do anexo A? Primeiro, me ensina a estimar a vazão. Depois, me ensina a calcular a perda de carga. Depois, me ensina a verificar a pressão disponível. Depois, me ensina a dimensionar as tubulações. Tudo bem? Depois disso, me ensina o quê? Depois disso, encerra o anexo A. Vem anexo B. O que o anexo B diz? Fala da verificação da proteção contra retrosifonagem em dispositivos de prevenção ao refluxo. Além disso, fala do ensaio de estanqueidade também, tá? Na verdade, ensaio de estanqueidade não, acho que é um ensaio de retrosifonagem mesmo. Por quê? Porque se ele fala de retrosifonagem de refluxo, não faz sentido que fale de estanqueidade, né? Se o anexo fala sobre retrosifonagem e refluxo, não vai ter ensaio de estanqueidade. Mas, na via das dúvidas, a gente vai vir checar. Fala de estanqueidade? Não, não fala de estanqueidade. Ó, aplicação de vácuo. Vai testar o refluxo e a retrosifonagem. Nada a ver com retrosifonagem. Com estanqueidade, tá? Estanqueidade é lá pra cima. Tudo bem, pessoal?
E o anexo C vai falar de ruídos e vibrações em instalações prediais de grafia, ou seja, golpe de ariete, cavitação, tudo bem? O anexo B fala de retrosifonagem e refluxo, e o anexo A fala de dimensionamento. É o anexo A é um anexo legal, tá? Procedimento para dimensionamento de tubulações. Tô lembrando aqui que eu fiquei em hidráulico, pessoal. Tô lembrando aqui e tô rindo. Procedimento para dimensionamento de tubulação na rede predial de distribuição. Beleza. O que mais que nós temos? Tá aqui. Aham. Tem um anexo D, rapaz. Não adicionei o anexo D. É porque o anexo D fala de corrosão. E, pessoal, a gente mexe com PVC, tá? A menos que a gente... Apesar que a gente vai fazer esse tipo de projeto também, mas as bancas, normalmente, não dão foco para isso. Para as questões de corrosão. Por exemplo, das cento e poucos que eu respondi, eu não topei uma de corrosão, para você ver. Das cento e poucos que eu selecionei para o caderno, né? Eu selecionei para o caderno. Mas vai falar aí da corrosão, que depende do pH, da temperatura. Ó, isso aqui é importante. Você quer ler alguma coisa sobre o anexo D? Lê isso aqui, ó. Fala dos fatores do pH. Inclusive, eu até pus no resumo. Fatores que influenciam o processo de corrosão. Temperatura, pH, gases dissolvidos, concentração de sais, velocidade de escoamento. Aí tem as formas de corrosão, generalizada, por pitch, que começa um pontinho ali e tal, aí estabelece a pilha de Daniel, aquele negócio todo e vai espalhando. Aí você pode ter revestimento, tá? Eu não sei se proteção catódica, eu não sei se dá para aplicar proteção catódica ou proteção anódica em tubulação. Deve que dá, metal. Aí usa o metal de sacrifício. Aí aqui, pessoal, tem um esquema de misturadores, tá? Água quente, água fria. Aí os tubos aqui em pontilhado são de cobre e os de linha contínua são de PVC, tá? Na verdade, aço carbono galvanizado. Tubulação de cobre, tubulação, classificação dos plásticos, PEX. Não vi muita relevância nisso aqui não, tá, pessoal? Não resolvi nenhuma questão que envolvesse esses tópicos aqui não. Falo com sinceridade para vocês. Pessoal, a gente vai encerrar essa aula por aqui. Graças a Deus, a gente fechou a parte da leitura comentada da norma, tá? Próxima aula aí a gente já vai vir com tudo para cima das questões e tocar para frente. Esse é o jogo. Eu agradeço a audiência de vocês. Eu tenho me diverti bastante essas duas aulas. Espero que vocês também. E é isso aí. Bora para frente. Forte abraço. Eu tenho umas considerações para fazer aqui. Vejam só. Esse conteúdo foi relevante, pessoal. Se inscreva, dá um trabalhão, tá? Eu gastei uns 5 dias, pessoal. Gastei uns 5 dias, não. 5 dias preparando o conteúdo dessa aula, tá? Ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Na hora que eu pôr vídeo novo aqui, você já vir e ver. Deixa o like, compartilha. E segue a gente lá na rede social, @civilengenheiro, @feitosa-tales. Grave um stories com o nosso conteúdo aí. E, pessoal, se você sentir no coração de apoiar o nosso projeto aí, o canal Engenheiro Civil, eu pus o número da minha conta aqui no final. Se quiser abençoar a gente aí, tá? Fica se Deus tocar no seu coração aí, enfim. Tamo junto, bora pra frente, Deus abençoe. E esse concurso aí é nosso, pessoal. Tudo é nosso. O que vier a gente vai levar. Beleza? Você põe fé? Eu creio. Então até mais. Forte abraço.